Olá para todos, meu nome é Samuel Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje abordarei este livro, A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, Memórias de um Campeão de Memória, de Joshua Foer. A introdução do livro conta uma situação interessante que aconteceu com Simônides de Samos, que era um poeta da Grécia Antiga, e ele foi para um banquete, né? Ele foi lá para entoar uma ode, só que aí vem uns dois homens assim jovens, uma pessoa tocou no ombro dele e chamou, tem pessoas esperando lá fora, você. Daí ele foi lá, saiu, e no momento em que ele saiu, todo aquele local, né, o salão, né, desmoronou. Desmoronou em cima de todas as pessoas, ele mal as conhecia. Daí o que aconteceu com ele? Ele teve uma visão. Ele conseguiu reestruturar toda a festa. Conseguia lembrar o rosto das pessoas e onde essas pessoas estavam sentadas. Sabendo disso, ele pôde ajudar as famílias a encontrarem os seus entes queridos. De acordo com a lenda, seria quando surgiu a arte da memória. Essa lenda ilustra muito bem a importância e eficácia da memória espacial. E ela é tão eficaz, tão potente, que você pode utilizá-la para memorizar outras coisas que não têm necessariamente a ver com espaço. Então, às vezes, você quer decorar alguma matéria para a escola, ou para a universidade, ou para a faculdade, ou para uma palestra. Decorar certos tópicos, você quer decorar números, quer decorar uma lista. Você pode utilizar um método chamado método do slot. Eu creio que essa é a pronúncia, eu não sou o maior especialista, né? Mas se escreve L-O-C-I. Também chamado de método da jornada e método dos palácios de memória. O método do slot é uma das técnicas mais mencionadas nessa obra. Ela consiste em pensar em uma casa, pode ser um palácio. Tipo, a ideia original era de um palácio, mas é preferível que você pense em algum lugar que você tenha familiaridade, que você conheça fisicamente. Então pode ser a sua casa, daqui a pouco uma escola que você estudou ou está estudando. Você pode pensar na casa de um parente, na casa de um amigo. E você vai criar imagens que são interessantes, né? Essas imagens, elas precisam ser engraçadas, impactantes, vulgares, excêntricas ou extravagantes. Você vai colocá-las em ordem para poder lembrar. Você pode pensar em uma lista em que você precisa comprar um ovo. Então você faz o quê? Você pega esse ovo e transforma ele em alguma coisa interessante. Talvez aquele tal do Humpty Dumpty, pode pensar nisso e colocar na porta da sua casa, certo? E ele pode estar fazendo assim uma coisa muito ridícula, uma coisa muito vulgar, é exatamente o que eu falei, precisa ser uma coisa rememorável. Aí, sei lá, dentro da sua sala, porque aqui eu estou na minha sala, né? Ali está a minha porta, então aqui tem a minha sala. E na minha sala eu quero decorar o quê? Que eu preciso comprar detergente. Então eu posso pensar que está caindo assim detergente do teto, tá? Surgiu um buraco, detergente para todo lado. Eu penso naquele detergente amarelo que é o que a gente usa em casa. E é bom que você pense bem nos detalhes, né? Pense bem nos detalhes. Nele caindo, né? A viscosidade, o tom, como a luz passa. Quanto mais você pensar nesses detalhes, mais essa memória se firmará na sua cabeça. O que mais eu preciso na minha lista? Daqui a pouco, bacon. Se eu preciso de bacon, eu posso pensar na Peppa Pig aqui na cozinha. É uma cena estranha imaginar a Peppa Pig aqui na minha cozinha e olhar pra ela e lembrar de bacon, sabe? Eu posso até pensar assim que ela tem cheiro de bacon, um cheiro assim defumado. Você pode pensar, isso é muito estranho de pensar, mas esse é o ponto. Você pode criar todos os tipos de memória e quando você perceber, pode passar um dia, 2 dias e quando você quiser lembrar, tudo vai estar em ordem. O método do slot é utilizado por algumas pessoas, mas maiormente os atletas mentais. O que eles fazem? Eles decoram em ordem várias informações para ganhar campeonatos de memória, que é um esporte obscuro que o autor, Joshua Foer, que é um jornalista, decidiu investigar, explorar, fazer uma matéria sobre. Esses campeonatos de memória podem ser internacionais, podem ser nacionais, podem ser até informais, né? Acho que no livro até aborda em um momento uma festa, né? Uma festa em que ali estão treinando e decorando maços de cartas de baralho, por exemplo. Joshua começou a sua aventura de maneira despretensiosa. Ele nem esperava que fosse uma aventura. Ele esperava mais que daqui a pouco aprendesse talvez uma dica ou outra, né, de como melhorar a memória, conferir como é que é esse esporte, mas no começo da obra ele menciona que conheceu alguns expoentes atletas mentais, né, atletas mentais expoentes. Dentre estes atletas mentais, destaca-se Ed. E Ed, além de ensinar o método do slot
a Joshua, também incentiva ele a treinar essa memória. Porque ele traz esse convencimento, né? Ele persuade ele dizendo que qualquer um consegue aprender essas técnicas. Qualquer um, ninguém tem uma memória assim tão especial para poder decorar uma grande lista de números, por exemplo, números binários. Embora o método dos lotes seja a técnica mnemônica mais mencionada no livro, também é mencionadas outras técnicas. Um exemplo seria o chunking, que é algo que até dá para chamar de fenômeno, porque nós fazemos isso de uma forma tão natural que nós nem somos ensinados, a gente simplesmente vê as pessoas repetindo esse padrão e simplesmente copia. Então, por exemplo, o número de telefone. No Brasil a gente tem 9 números para decorar, mas essencialmente 8. O 9 já está ali na frente, então todo mundo já sabe que tem um 9 ali. Mas os outros 8, em vez de falar tal número, 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 a gente diz os números em pares. Outro exemplo seria o CPF. O CPF a gente faz em grupos de 3. O chunk facilita isso, porque você pensa num número só por inteiro em vez de pensar número por número. E outro exemplo que não é mencionado no livro, mas eu lembro do meu ensino fundamental, é o tal do reficofage, que a gente aprende em ciências para poder decorar taxonomia. Então, reficofage, monta a palavra aqui. Re, reino. Fi, filo. O C é classe, o O é ordem. Refico, fa, G. Fa é de família, o G é de gênero e o E é de espécie. Percebe como isso facilita? Vamos para um menos óbvio, que é o tal do sistema maior. Aqui tem uma tabela, eu vou colocar no vídeo, na edição, e vocês conseguem ver ali, né, que vocês podem montar palavras, né, para poder lembrar esses números. Um exemplo seria, eu quero decorar o número 32. O 3 é M e o 2 é N. Então você monta uma palavra que tem M e N, de preferência de forma silábica. Então a palavra mano. É um exemplo que tem aqui no livro. Será que eu estou confundindo esse número, na verdade, com esse aqui? Vai ser difícil porque os fonemas aqui já estão bem distintos. O mano aqui é um exemplo simples, mas você pode montar toda uma frase ou todo um conjunto de palavras, porque depende também do que você quer decorar, né? E é muito difícil que você faça isso, não no sentido de que você não é capaz, mas que talvez não valha tanto a pena. A gente não precisa depender 100% da memória. Mas os atletas mentais precisam, e essa é uma técnica que eles usam. O próximo sistema que já aparece aqui na outra página é o sistema PAO. Pessoa, ação e objeto. Você vai estruturar ali, você vai definir certas pessoas, certas ações e certos objetos. Isso vai fazer com que você lembre os números mais facilmente. Aparentemente, eu acho que essa é uma das técnicas mais difíceis, mas eu acredito que seja bem satisfatória quando decorar. Tanto que eu vou precisar ler. Porque também depende de pessoa para pessoa. Você pode mudar as pessoas, você pode mudar as ações e mudar os objetos. Mas aqui tem o caso, não sei se é do próprio Joshua ou é que ele jogou assim no ar, né? O número 34 pode ser Frank Sinatra, uma pessoa, cantando uma ação em um microfone, um objeto. Do mesmo modo, o 13 poderia ser David Beckham chutando uma bola de futebol. O número 79 poderia ser o super-homem voando com uma capa. Qualquer número de 6 dígitos, digamos 34, 13, 79, poderia então ser transformado em uma única imagem que combinasse a pessoa do primeiro número com a ação do segundo e o objeto do terceiro. Eu não vou utilizar essa técnica, já adianto. E outro que talvez você tenha sido forçado a fazer na escola seria o mapeamento mental, criar um mapa mental. No meu caso, a minha professora de história lá no primeiro ano tinha pedido para fazer um mapa mental. Não era tipo um mapa mental que você fazia para uma prova, sabe? Não sei se você já conhece essa técnica, vocês podem dar uma pesquisada na internet mais ou menos para ver como é que é. Mas aqui na tela vai aparecer alguns exemplos. Então vocês podem ver que às vezes tem um tema central, às vezes tem uma imagem no centro, aí vai derivando, né, com raiz, né, como se fossem as raízes do cérebro, de uma árvore. Em vez de você decorar como se fosse um livro, as coisas em ordem, a ideia seria você decorar por tópicos e por contexto. Tanto que na página 216 aparece uma estatística assim, as folhas estão caídas, ó. Um experimento em que testaram os estudantes, né? Alguns estudantes utilizaram o mapa mental e outros não. E os que utilizaram o mapa mental retiveram cerca de 10% a mais dos conhecimentos factuais do texto em relação aos que utilizaram técnicas convencionais de anotação. O próprio Joshua, ele critica a ideia do mapa mental.
ele diz que a graça do mapa mental, né, tipo, uau, isso aqui vai trazer uma revolução em relação à memorização, até porque o propósito do livro é memorizar em longo prazo, né, ou memorizar para um campeonato. Não necessariamente que seja um problema fazer mapa mental, se você gosta, continue fazendo, mas a crítica que ele faz, e é uma crítica até que pertinente, é que o que faz o mapa mental soar um pouco interessante é o fato de que há um esforço, você não está no piloto automático. Em vez de você simplesmente escrever, ó, aqui tem uma coisa no livro, então eu vou escrever. Pega do livro, escreve, pega do livro, escreve. Quando você faz um mapa mental, você precisa pensar um pouco mais para criar um mapa, sabe? Tem menos a ver com o mapa em si, mas tem a ver com o esforço que você está tendo para decorar essas informações. Você sai do piloto automático e precisa fazer desenhos, precisa fazer todas essas ligações, né? Você precisa pensar, como é que eu vou estruturar isso da forma mais eficiente, da forma mais bonita, da forma mais elegante. E o fato de que você está dedicando mais tempo pensando faz com que você decore mais facilmente. Que pode soar tanto quanto uma crítica quanto um elogio, mas é mais uma crítica no sentido de que não é um método mais eficiente para a memorização, embora muitos tenham tratado como a revolução da memória. Fato é que nós vivemos em uma era de memórias externalizadas. As internalizadas estão na sua mente, estão no seu sistema. Se você me mandar para outra cidade, essas informações ainda estarão comigo, ainda estarão dentro da minha cabeça. Agora, as externalizadas dependem de um meio, dependem de um canal. Então, por exemplo, um livro, ou um roteiro, ou um computador, ou um celular. Estou gravando o vídeo com um celular, por isso não posso mostrá-lo. Você precisa registrar em alguma coisa e você precisa levar, entende? Isso seria uma memória externalizada. Uma biblioteca é composta de memórias externalizadas, por exemplo. Com a invenção da escrita, a invenção do papiro, do papel, da máquina de escrever, dos jornais, das revistas, dos polígrafos, dos computadores, dos tablets, dos celulares, nós temos sentido cada vez menos essa necessidade de decorar informações. E como nós temos tido e sentido menos vontade, menos a necessidade de decorar as informações e guardá-las na nossa mente, quando a gente realmente precisa, no contexto de prova, num contexto de entrevista, de vestibular, alguma coisa que não pode haver consulta, a gente sofre. Não somente sofrer no sentido de, preciso ficar aqui pensando, tentando lembrar, mas no sentido de ficar procurando técnicas para todo lado. Os professores, eles não ensinam muitas técnicas, raramente fazem. Eles querem que nós aprendamos certos conteúdos, né? Não falo só dos professores, mas a sociedade no geral quer que nós aprendamos certos conteúdos, para que possamos funcionar bem em sociedade. Mas, se você nem é ensinado a aprender, como é que você espera ter uma eficiência no aprendizado? É um pouco irritante, revoltante até, se parar pra pensar. Porque tem muitas pessoas que têm tirado notas ruins e elas têm um potencial, mas elas não sabem como reter essas informações. Elas não sabem como aprender um conteúdo de forma profunda. Alguns não foram ensinados a isso, porque simplesmente não ensinam nas escolas. Tem um caso ou outro, tipo, às vezes o professor fala, façam resuminhos, isso ajuda. E às vezes a gente precisa considerar que todos nós somos humanos e a gente não é tão diferente entre si para adotar tantas técnicas diferentes. Por que todo mundo está adotando técnicas tão diferentes se o sistema supostamente era para ser universal? O questionamento que surge é o seguinte: será que nós estamos certos em externalizar tudo que nós gostaríamos de internalizar também? Note que isso cria o seguinte paradoxo: quanto mais você anota, escreve, passa marca-texto, digita, menos propenso você é a decorar aquilo, justamente porque você está externalizando essa memória. Então, por exemplo, considere aquela pessoa que pegava o livro didático e pintava todo ele. Seria melhor pegar um balde de tinta mesmo e passar assim, ó, sabe? Passar com aquele pincel bem grande ou passar com um rolo. Mas o fato de você estar fazendo isso não facilita a sua decoração. Quanto mais você passa marca-texto, menos você vai decorar. Agora, se você pegar o marca-texto, eu não gosto de usar marca-texto, eu prefiro usar lápis, porque primeiro que eu não gosto de ficar manchando a página, né? O lápis dá para apagar, mas mesmo assim, se você utilizar o marca-texto, talvez você marque uma coisa que no fim você percebe que não era tão útil assim, sabe? Então, eu prefiro usar lápis, é a minha recomendação para todos, especialmente para aqueles que não gostam de machucar muito seus livros. É preferível que você marque pontos principais, melhor ainda se for palavras-chaves.
Ao marcar palavras-chave, você vai pensar em tópicos. E a palavra tópicos vem da palavra topos, que significa lugar. E o método do slot, que significa lote? Lote significa lugares, é o plural de lugar, né? O singular seria locus, mas é método dos lote. E o que se dirá então daquele aluno que sabe todo o conteúdo, tirou a melhor nota da sala e não anota nada, não tem nada no caderno dele? É porque talvez ele tenha entendido que o ponto da escola, né, seria decorar as informações. Ele entendeu isso muito cedo e percebeu que ele lembra mais anotando menos. Esse seria mais ou menos o paradoxo. Se você quer lembrar, não externalize, que é uma coisa que eu também não estou necessariamente encorajando. Então a nossa mente está programada dessa forma. Embora a gente não queira, ela meio que já está programada para isso. Se você anota uma informação, é porque na sua cabeça já vai ficar assim, ó. Essa informação você pode encontrar aqui. Eu não vou decorar essa informação porque eu preciso economizar energia. E isso, evidentemente, é autossabotagem. E vocês perceberão que nessa obra não será mencionado somente, como é que eu digo, não será somente abordado a questão das técnicas mnemônicas, porque senão só seria um manual, né? Esse livro não é um manual. Ele também traz algumas questões filosóficas. Como a nossa cultura tem lidado com a memória? E o nosso sistema educacional? Como ele tem lidado com a memória dos alunos? E é óbvio que ele vai falar principalmente do contexto norte-americano, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Sim, eu estou excluindo o México. Nossa cultura nos inunda com novas informações. E apesar disso, nosso cérebro retém muito pouco delas. A maior parte entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando uma pessoa diz que tem uma memória literalmente fotográfica e ela bota ênfase nisso, de duas uma. Ou ela está mentindo, ou ela não tem a mínima ideia do que está falando. Muitas pessoas vão dizer que tem memória fotográfica, mas elas não funcionam como uma câmera. Você pega um livro, por exemplo, que tem uma página. Aí eu olho essa página, assim, escaneio a página, tá aqui na minha cabeça, eu consigo ler. Ah, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Isso seria uma memória fotográfica. Você realmente consegue tirar fotos e guardar na sua cabeça. Mas a nossa mente funciona de uma forma muito mais complexa e não funciona como uma câmera. E os poucos registros que se tem de pessoas que aparentemente possuem algo próximo de uma memória fotográfica são um pouco suspeitas, né? Pelo menos de acordo com a obra. Aliás, eu peço encarecidamente que se apague essa ideia de que cada um tem seu estilo de aprendizagem. Você não tem uma memória auditiva, uma memória visual. E muito menos uma sinestésica se você não sofre de sinestesia. Às vezes você tem simplesmente uma preferência. Um estilo de aprendizagem não é uma coisa que nasceu contigo. Às vezes você se acostuma a, sei lá, ver vídeos no YouTube. Aí eu só aprendo conteúdo vendo vídeo no YouTube. Você deveria ter um pouquinho de vergonha em relação a isso. Eu vou ser bem condescendente em relação a isso. Você precisa utilizar de todos os seus sentidos, porque aí sim você terá uma maior capacidade de reter informações, de aprender alguma coisa. Tendo isso em vista, né, vamos dizer, esse desleixo em desenvolver novos métodos, novas maneiras de estudo, como por exemplo leitura, vamos dizer a leitura, por exemplo. Ah, eu não gosto de ler, eu prefiro aprender vendo vídeos, eu prefiro aprender escutando. A desculpinha que eles vão dar, né? Na década de 1960, os psicólogos Paul Fitts e Michael Posner tentaram responder à questão descrevendo os 3 estágios pelos quais todos passam quando estão adquirindo uma nova habilidade. Durante a primeira fase, conhecida como estágio cognitivo, intelectualizamos a tarefa e descobrimos novas estratégias de realizá-la com mais eficiência. Ao longo da segunda, o estágio associativo, nós nos concentramos menos, cometemos menos erros grosseiros e, de modo geral, nos tornamos mais eficientes. Finalmente, alcançamos o que Fitts denomina estágio autônomo, quando acreditamos já estarmos bem o suficiente na realização da tarefa e só ligamos o piloto automático. Nesse estágio, perdemos o controle consciente sobre o que fazemos. Na maioria das vezes, isso é uma coisa boa. A mente tem uma coisa a menos com que se preocupar. Quanto menos tivermos que nos concentrar em tarefas repetitivas do dia a dia, mais tempo poderemos dedicar às coisas que realmente importam, que nunca vimos antes. Quando a tarefa se torna automatizada, as partes do cérebro envolvidas no raciocínio consciente tornam-se menos ativas e outras partes assumem o lugar. Poderíamos chamar isso de o teto ok, ponto em que decidimos que estamos ok em relação à qualidade do que estamos fazendo. Ligamos o piloto automático e paramos de melhorar. Os melhores dos melhores articulam estratégias para se manterem conscientes fora do estágio autônomo, enquanto praticam sempre com 3 coisas em mente: concentração na técnica,
orientação aos objetivos e requisição de feedback constante e imediato sobre o desempenho. Em outras palavras, eles se forçam a se manter na fase cognitiva. Os profissionais despenderão esforços com exercícios tediosos ou se concentrarão em partes difíceis. A prática deliberada por natureza deve ser dura. O número de anos de prática tem pouca relação com a qualidade da performance. Somente a prática regular não basta. Devemos nos observar falhar e aprender com os erros. Outro tópico bastante abordado por Joshua é a natureza associativa não linear do nosso cérebro. Nós não lembramos fatos isolados, nós lembramos fatos dentro de contextos. Em 1978, o psicólogo holandês Willem Wagenaar, a título de exemplo, escreveu por 6 anos um dicionário pontuando 1 ou 2 fatos marcantes a cada dia. Em 1984, ele revisou essas fichas randomicamente e percebeu que lembrava só metade desses dias. Quanto mais recente, mais fácil era. Quanto mais longínquo, mais difícil era. Em seguida, Wagenaar decidiu conversar com essas pessoas, com quem ele se encontrou e que estão ali anotadas no diário. Então ele se encontrou com essas pessoas e tentou procurar informações a mais, porque ele marcou só os fatos mais interessantes, os mais impactantes, vamos por assim dizer. Quando ele chegou nessas pessoas e essas pessoas davam uma informaçãozinha aqui, um detalhe ali, o que acontecia? Na cabeça dele vinha uma enxurrada de informações. Primeiro ele pensava, eu esqueci isso. Mas quando surgiu essa enxurrada de informações, ele percebeu que no fim ele não tinha realmente esquecido. Isso que é o interessante, ele não tinha realmente esquecido, ele só não tinha o estímulo certo, o gatilho certo. Logo, existe uma diferença entre não se lembrar e esquecer. Obviamente, você pode tratar as palavras de uma forma diferente, existem várias acepções, Até acredito que agora, na contemporaneidade, as pessoas têm tratado os termos como se fossem indistintos, mas acho que ainda dá pra traçar uma diferença. Daí eu decidi conversar com meu amigo sobre esse livro, porque, pelo amor de Deus, como é que eu faço uma síntese desse livro? E ele perguntou o seguinte, tem como a gente tirar uma memória? Tem uma memória que a gente não quer que a gente tenha? Aí eu respondi ele, o melhor é desenvolver maturidade. Muitas vezes o que as pessoas querem esquecer são o fato de que tiveram amizades que no fim eram tóxicas para elas. Namoraram uma pessoa e gostariam de esquecer que namoraram essa pessoa. Ou esquecer que uma pessoa morreu. Eu respondi a ele dizendo que não existe auto-engano. Você não pode enganar a si mesmo. Quando você sabe a sua intenção, você não pode mudar esse fato. Você sabe disso. Algumas pessoas realmente parecem ter o esforço de querer esquecer algumas coisas. Eu quero esquecer. Mas você não vai esquecer, sabe? Também tem aquela coisa de, vou lá no bar, eu vou esquecer que, sei lá, minha ex terminou comigo. Você não falar assim, minha ex terminou com isso. No caso, namorada. Minha namorada terminou comigo. Então eu vou beber. Você vai lá, talvez você se reconforte, mas a realidade ainda existe. A verdade ainda existe. E você não pode manipulá-la. Então, em vez de focar em esquecer memórias, eu sempre falo, às vezes as pessoas estão sofrendo por alguma coisa, eu falo que elas precisam fazer alguma coisa que elas gostem, desenvolver novas experiências. Então, quando você desenvolve mais experiências, a tendência é que você lembre mais dessas experiências assim, que foram agradáveis, que você gostou de fazer, que foram muito diferentes. Então, sempre tente experienciar coisas novas. É melhor você fazer isso do que se forçar a esquecer alguma coisa. Até porque se você se esforçar a esquecer alguma coisa, parece que o cérebro vai se esforçar para lembrar daquilo. E por que eu digo especificamente novas experiências? Porque eu não falo simplesmente da rotina. Porque a rotina, ela é monótona. Novas experiências você pode pensar caso a caso. Quando você é criança, parece que cada dia é uma aventura diferente. Quando você tem menos tempo livre, isto é, você tem uma rotina, eu não estou dizendo que rotinas não são importantes, elas são muito importantes, para poder manter a nossa civilização. Mas quando você tem uma rotina, os dias se mesclam. Quando você está aí no presente, você sente cada dia. Mas no final do ano, você percebe que tudo isso que você fez dá pra transformar numa massa só, entende? Aí o que sobra? Então uma pessoa que não desenvolve novas experiências vai lembrar cada vez mais das ruins. Aprender coisas novas. Não somente aprender, conteúdo ou ver um documentário, ou ver filme, alguma coisa do tipo, mas eu falo também, sei lá, aprende uma coisa que você... Nossa, como é que eu faria uma coisa dessa? Eu nunca pensei que eu faria uma coisa dessa, sei lá, tricotar. Eu nunca fui nesse restaurante, nunca fui nessa cidade, considere ir. Também é uma dica, pra vocês tocarem grama, ok? Seus internautas, seus cronicamente online, extremamente online. Enquanto eu estou conversando com vocês, um minuto passa rapidamente.
mas faça prancha por um minuto para ver se cada segundo não conta. No decorrer da obra, Joshua conta sobre pessoas como S, que é um homem sinestésico e que possui uma memória excelente. Só que aí, em um primeiro momento, nós podemos pensar, essas pessoas que têm alto nível de recordação devem ser pessoas excelentes em suas vidas profissionais, acadêmicas, pessoais, talvez espirituais, caso vocês acreditem nesse tipo de coisa. Mas o problema que surge, né, e o que a gente pode acabar não considerando, é que essas pessoas, por terem uma boa capacidade de memorizar as informações, de reter muitas informações, é que elas têm dificuldade em diferenciar o útil do inútil, o importante do trivial. Então, até em um trabalho em que a memória é supervalorizada como jornalismo, pessoas como S tiveram dificuldade em ter estabilidade em qualquer emprego. Quando você escreve um texto, você não precisa dizer tudo o que se passou na sua cabeça. Entende? Quando você grava um vídeo, por exemplo, você não precisa dizer tudo o que se passa na sua cabeça. Incrivelmente, eu falo muito nos vídeos, eu consigo criar vídeos longos, e mesmo assim eu não consigo falar tudo que eu realmente gostaria de falar. Tem coisas nesse vídeo que eu não vou mencionar. Pessoas como ele mencionaria tudo que viesse à cabeça. Por muito tempo, a teoria pedagógica vigente em vários países foi a da pedagogia das faculdades, que tratava o cérebro como se fosse um músculo. Então, você chegava no seu aluno e dava conteúdos que eram complexos. Então, quanto mais conteúdo complexo você dava para o aluno, mais tecnicamente, assim, dentro dessa teoria, ele trabalharia o cérebro, né? Como se fosse um músculo, tá exercitando o bíceps, tá exercitando a perna, está exercitando o cérebro. Só que essa ideia tem um problema. O cérebro não é um músculo e muito menos funciona como um músculo. Daí surgiu um novo paradigma. Uau! Educadores, professores, pedagogos, psicólogos e até políticos, nossa, quando o político entra é porque a ideia é boa, né? Decidiram substituir o decoreba bruto pelas habilidades gerais. Então, em vez de ser condescendente e ensinar coisas que os alunos não vão usar no resto da sua vida, que tal a gente ensinar certas habilidades? Muito bonito, honorável, mas só tem um problema. É um probleminha assim, quase nada, assim. Não tem como ensinar habilidades gerais. E percebam que eu não estou criticando as habilidades gerais por si sós. Eu estou falando que não tem como ensiná-las. Elas só serão desenvolvidas pelo aluno, pela pessoa, quando tiverem um bom repertório de fatos. Então, por exemplo, criatividade, né? É um exemplo de competência, né? Ensinar um aluno a ser criativo. Você não pode ensinar uma pessoa a ser criativa. A pessoa ela vai descobrir isso como? Através de fatos. Talvez esses fatos sejam, por exemplo, conhecer artistas famosos, conhecer as obras deles, descobrir, né? Essas obras eu acho porque elas são interessantes, porque elas são bonitas. E a pessoa vai criando um repertório, vai pensando, daqui a pouco posso fazer dessa forma, fazer daquela, e como é que eu faço? Aí a pessoa aprende sobre os tipos de materiais, né? Aprende que tem tinta, aprende que tem lápis, que tem giz pastel, tudo quanto é material, tem aquarela. E também, mas que técnicas eu devo utilizar para poder acelerar essa questão? Aí é mais fatos aprendendo. Entende? É mais fatos para serem aprendidos, desculpa. Você não pode ensinar uma pessoa a ter senso crítico. Se alguém ensina uma coisa, talvez você discorde daquela coisa que está sendo ensinada, daquela informação que está sendo dada. Isso é o desenvolvimento do senso crítico. E mesmo assim, alguns sensos críticos são mais aguçados que outros dentro de nós. Não falo de várias pessoas, eu falo de uma pessoa só. A pessoa pode ter vários sensos críticos. Então, o meu senso crítico sobre a língua portuguesa é muito maior do que o meu senso crítico sobre matemática, porque eu sei menos de matemática. E mesmo se não for na questão de ensinar, mas a questão de incentivar essa competência, ela não vai surgir assim até que enfim, agora deu certo. Eu ensinei, deu certo, desenvolveu o senso crítico, desenvolveu o raciocínio lógico. Isso é muito difícil de observar. Antigamente, Ed insistia, memória era tudo. Uma memória treinada não era apenas uma ferramenta útil, mas um aspecto fundamental de qualquer mente perante o mundo. Mais do que isso, o treinamento da memória era considerado uma forma de construção do caráter, um meio de desenvolvimento da virtude cardinal da prudência e, por extensão, da ética. Somente pela memória, prosseguia o raciocínio, as ideias poderiam ser realmente incorporadas na psique de uma pessoa e os valores absorvidos. Não uso a palavra memória nas minhas aulas porque é um palavrão em educação, disse Matthews. A dicotomia entre aprendizagem e memorização é falsa. Não podemos aprender sem memorizar e,
Se feito corretamente, não podemos memorizar sem aprender. Na verdade, aprendizagem, memória e criatividade são o mesmo processo fundamental direcionado para focos diferentes. A noção de que a memória e a criatividade são dois lados da mesma moeda soa contrária à intuição. A raiz latina inventio é a base de duas palavras das línguas modernas: inventário e invenção. De onde vêm novas ideias, senão de alguma combinação alquímica de velhas ideias? Para inventar, em primeiro lugar, é necessário um inventário próprio, um banco de ideias existentes em que se basear. Não apenas um inventário, mas um inventário indexado. É preciso um jeito de encontrar a informação certa no momento certo. Mesmo que fatos por si só não levem à compreensão, não se pode ter compreensão sem fatos. E o mais importante, quanto mais se sabe, mais fácil é saber mais. Um professor pode ensinar a tabuada, a regra de 3, as organelas de uma célula, como funciona a fotossíntese, quando e o que aconteceu na independência do Brasil. Ele pode fazer isso porque ele consegue transferir informações, transmitir informações. Agora, um professor não consegue transferir virtudes, não consegue transferir hábitos, não consegue transferir competências. Ele pode ter até como missão, mas às vezes não dá, porque até das escolas mais particulares, com os professores mais talentosos e mais inteligentes e com as melhores didáticas, sempre sai burro, sempre sai drogado, sempre sai delinquente, sempre sai incompetente, sai tudo quanto é tipo de gente. E o professor não tem culpa, porque cada um tem as suas idiosincrasias. Tanto que, considerando o fato de que a escola é obrigatória, tem gente que nem lá dentro gostaria de estar em primeiro lugar, né? Então o que você faz quando a pessoa não quer estar lá? Então deixemos isso bem claro. O professor contribui pouco para o comportamento e as faculdades de seus alunos. Ele não controla o caráter e a compostura alheia. E mesmo assim, a gente continua vivendo nesse paradigma, inclusive no Brasil. A Base Nacional Comum Curricular tem até uma lista de 10 competências gerais como fio condutor: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Alguns itens dessa lista, como conhecimento e repertório cultural, de fato podem ser ensinados, independentemente do que será o conteúdo. Você pode discordar do conteúdo, mas ensinados eles podem ser. Outros não passam de boas intenções, né? Então, sei lá, autocuidado. Agora no novo ensino médio, até tenho conversado com umas pessoas que têm frequentado, e ainda bem que eu não peguei. Eu fui um dos últimos, assim, do velho ensino médio, vamos por assim dizer, né? E tem umas matérias novas, tipo, saúde, sabe? De novo, você pode expor esses fatos, né? É uma questão de conhecimento. Agora, você vai garantir que esse seu aluno não vai fumar, não vai beber, não vai ficar comendo qualquer porcaria? Aí isso é uma coisa dele. É uma idiosincrasia dele. É problema dele. Utilizemos melhor, sei lá, o exemplo do cigarro. A ciência não diz, você não deve fumar. A ciência apenas diz, fumando, você cria problemas no seu pulmão, ele enegrece, piora a sua voz, você vai ficar tossindo por mais tempo, você pode criar uma dependência química. É isso que a ciência diz. A ciência não diz, você pode ou não pode fazer isso, entende? A ciência apenas diz, pode acontecer isso aqui. Existem evidências de que isso aqui acontece. Se você for bom em inglês e gostaria de se aprofundar no tema das habilidades gerais, né? O porquê que a gente deve evitá-las e porque a gente precisa focar em aprender fatos que são importantes para a nossa cultura, eu recomendo que vocês assistam o vídeo You Should Learn Facts, Not Skills, do youtuber e colunista para o Washington Post, DJ McCullough. E por que eu estou recomendando especificamente esse vídeo? Porque ele assenta como uma luva. Ele menciona o trabalho de Edie Hirsch e também o seu conceito de alfabetismo cultural, que em inglês seria Cultural Literacy, que também é abordado no livro. Existe um paradoxo que mostra a importância da criatividade na hora de memorizar, chamado paradoxo de Baker/Baker. Acho que todos nós já percebemos que nomes são mais difíceis de decorar do que feições, profissões, os gostos de uma pessoa. E por que isso acontece? Esse conceito, né, esse paradoxo, está intimamente ligado com a ideia de que a nossa mente não funciona de forma linear, funciona através de redes. O substantivo comum baker significa padeiro em inglês. Quando eu digo padeiro, o que vem na sua cabeça? Eu posso falar o que vem na minha, mas na sua não vai ser muito diferente, porque vai depender da sua experiência, né? A forma como você percebe aquele signo, é assim que eu posso falar?
Sacira, eu posso falar isso? Se um homem lhe diz que ele é padeiro, você pode pensar em massa, em pão, em fermento, pode pensar em rolo, você pode pensar naqueles grandes fornos, você pode pensar em uma padaria que você conhece, você pode pensar em confeitarias, você pode acabar pensando até no arquétipo do padeiro, né? Como ele se veste, você pode pensar no mestre cuca, enfim. Você vai ativar vários neurônios, né, na sua cabeça, né? O que é muito incomum para o cérebro, a tendência dele é descartar, né? É evitar. Tanto que certas habilidades a gente precisa de um tempo, demanda um pouco de esforço para a gente conseguir pegar o jeito. De novo, a questão dos estilos de aprendizagem, você precisa ter muito cuidado, porque você pode acabar se viciando num tipo de estudo e o outro você não está treinando, você precisa treiná-lo. Os casos em que isso não se aplica muito é quando a pessoa realmente tem alguma deficiência, tem alguma incapacidade, mas tirando isso, todo mundo é feito mais ou menos da mesma forma. Critico essa ideia, né, de que eu não consigo descrever o meu sentimento, como se fosse um sentimento tão complexo que só você já sentiu ele. Você pode ter tido essa emoção por algum motivo que seja talvez muito particular, muito peculiar. Mas os nossos sentimentos são mais ou menos parecidos porque nós somos feitos mais ou menos da mesma coisa. Nós somos feitos mais ou menos da mesma matéria. Retomando, Baker é padeiro em inglês. Agora, existe o sobrenome Baker, ou seja, inevitavelmente com letra maiúscula, não importa a posição da frase, vai ter letra maiúscula, é um substantivo próprio. Esse nome não lembra muita coisa. Embora seja literalmente, a palavra é escrita da mesma forma que padeiro em inglês. Você meio que precisa transformar esse Baker, né, sobrenome, em padeiro para que isso dê certo e você consiga memorizar o nome da pessoa. Senão, vai sumir rapidamente. Isso na mentalidade de uma pessoa que realmente convive com pessoas cujos sobrenomes são Baker, né? Que é uma realidade um pouco mais difícil aqui no Brasil. Essa é a ideia. Transformar uma palavra e conseguir colocar outra ideia dentro dela. Colocar mais significado nesse conjuntinho de fonemas que representa o sobrenome de uma pessoa. Eu mesmo sou prova viva de que criar macetes engraçados e bobos funciona em longo prazo. E o exemplo seriam as minhas cartas de capitais. Isso aqui é o que chamamos comumente de flashcards. Aqui eu tenho cartas em que na frente aparece o nome do país e na parte de trás aparece a capital, ok? Aqui está Albânia, a capital é Tirana. Então eu pego o jogo e eu apenas vou falando, eu acho que a capital é essa. Eu viro, está certo, eu coloco de um lado, está errado, eu coloco do outro. E assim eu consigo até medir e perceber os meus erros. É a ideia do teto ok. Daí é o seguinte, eu já decorei muitos países e muitas capitais, só que faz um tempinho que eu não jogo. E tem alguns que, evidentemente, eu esqueci. Eu precisaria treinar de novo. Só que aí tem alguns que eu sei que eu não vou esquecer. Quando eles não participam do meu cotidiano, o que eu fiz? Decidi transformar aquele nome em alguma coisa engraçada. Alguns desses você nem precisa se esforçar tanto, né? Como por exemplo a República Tcheca. A capital é Praga. Por si só é extravagante a gente pensar na palavra praga, né? Uma coisa negativa, lembra doença, enfim. Outro exemplo seria Uzbequistão. A capital do Uzbequistão é Tashkent. Isso me lembra o quê? Que você está com calor, tu estás quente. Você pensa, que coisa mais zoada, que trocadilho horrível, mas se funciona, se entra na minha cabeça, é porque está dando certo. O Iêmen é um país cuja capital é Saná. E Saná me lembra a palavra sun. Me lembra a palavra em inglês sane, que significa sadio, saudável. E de saudável, esse país não tem nada. Andorra tem um nome engraçado, a capital tem um nome engraçado, Andorra a Velha. Você pensa que diferente, né? E também já tá o nome do país ali no meio, já não fica tão difícil de decorar, enfim. Isso também me lembra o meu professor de química, ex-professor de química, né? Agora eu estou na faculdade, olha que legal. E uma vez ele tinha comentado que nunca esqueceu o aniversário da amiga dele. E ela ficou assim, por que você não vai esquecer? Você faz no 11 de setembro. Tudo que eu falei até agora não foca muito assim na trajetória do autor, né? O autor, ele tem treinado, né, utilizado essas técnicas para conseguir vencer um campeonato de memória. Ele tem começado a levar isso, ele tem levado cada vez mais a sério. Começou despretensioso, mas ele foi treinando e ele foi percebendo que ele estava sendo tão bom naquilo que ele precisava participar de um campeonato daqui a pouco. Então ele realmente participou e ele ganhou. Eu não estou assim necessariamente dando spoiler quando você considera o nome da obra em português, né? Memória de um campeão de memória. O nome original da obra é Walking with Einstein.
porque lembra o método PAO. Invariavelmente, até que é divertido acompanhar a trajetória dele, né? Não somente decorando essas técnicas, mas porque ele entrevista e conhece várias pessoas. Conhece atletas mentais, estudiosos, savantes, amnésicos, autistas, para mostrar realmente como é que a nossa memória funciona e como a gente pode aprender certas coisas com essas exceções. Joshua Foer tem feito essa afirmação tanto nesse livro quanto numa palestra que ele deu para o TED Talk, é assim que se fala? Ele falava sobre essa ideia de que nós somos a soma das nossas memórias. Mas eu acho que até ele discorda um pouco dessa afirmação, porque ele conheceu um idoso que tinha um dos casos mais severos de amnésia. Ele não retia as informações. Ele guardava certas informações que aconteceram antes dele sofrer essa amnésia, né? E depois disso ele não tem retido a informação. Mas mesmo assim, ele mantém a sua personalidade. E a personalidade também faz parte de quem nós somos. Ou vocês discordam dessa afirmação? Ainda sobre o método dos palácios de memória, um alquimista e filósofo do século XVI chamado Giulio Camillo, talvez seja essa pronúncia, eu não sei, cogitou e planejou a construção de um palácio da memória tangível contendo todo o conhecimento da humanidade. Ou pelo menos todo o conhecimento que, assim, presta. E lá teria um teatro da memória, que funcionaria quase como uma biblioteca. Aí, lendo a descrição, eu fiquei pensando, todo esse afã e todo esse excitamento para construir um museu, consequentemente não soou muito magnífico na minha cabeça. Embora eu tenha realmente revisado meu conceito sobre museus, eu tenha pensado um pouco mais sobre eles. Nem diria necessariamente revisar meus conceitos como se eu não gostasse de museus, mas no sentido de não refletir muito sobre a importância deles. Os museus que existem assim no geral são palácios da memória, com as suas artes, esculturas e pessoas explicando, né, o que tem ali. Então aproveitem esses museus. E eu acho que eu vou tentar frequentar mais museus, porque imagino que deve ser uma experiência muito interessante, né? Guardar um museu na sua cabeça. Imagine o quão produtivo e útil isso seria. O quão educativo e elucidativo isso seria. Então aproveitem esses museus que existem tanto perto da sua casa quando você for fazer uma viagem, porque uma hora eles pegam fogo, ou eles são inundados, ou você morre. O princípio do método do slot, ou seja, a memória espacial, é tão fundamental para a espécie humana que cada povo, de Poviléu a Povaréu, conseguiu desenvolver arquiteturas, obras de arte, objetos que representam a sua história, representam a sua cultura e representam os seus ensinamentos. Nos primórdios da história como ciência, o seu método se restringia a documentos oficiais. Esse é um exemplo meu, né? Um exemplo que é dado no livro. O que acontece quando a história, ou melhor ainda, os historiadores, adotam como método apenas conferir documentos oficiais? Nós excluímos os iletrados e aqueles que são letrados, mas não estão assim lá no topo da hierarquia, né? Porque um documento oficial, né, precisa de uma assinatura, assim, de uma pessoa muito relevante, uma pessoa muito poderosa. Considere os povos indígenas das Américas, por exemplo. Os colonizadores não somente mataram, saquearam e roubaram dos indígenas, eles também tiraram parte da cultura deles, boa parte da cultura deles. Isso é feito de uma forma às vezes óbvias e às vezes sutil. Quando você destrói certos objetos, isso é uma forma óbvia de destruir a cultura. Mas povos indígenas, por exemplo, conseguiam desenvolver contos lembrando e observando o seu próprio, vamos dizer assim, ecossistema, né? Então, às vezes, uma colina, uma rocha, uma árvore em específico era o suficiente para fazer com que eles lembrassem dessas histórias, entende? Eles não tinham desenvolvido a escrita. A cultura deles foi e é mais frágil que a europeia, não por uma questão assim de eu estou necessariamente falando a europeia é melhor que a indígena. O que eu estou querendo dizer é que, como eles não desenvolveram o hábito sistemático de escrever, a cultura deles pode desmoronar muito mais facilmente, entende? Muitos povos sumiram, mas pelo fato de eles terem vários documentos, faz com que a gente saiba pelo menos que eles existiram. E não é à toa que até hoje, quando a gente, sei lá, estuda a África na escola, a gente foca bastante no Egito Antigo. Por quê? Porque é lá que a escrita foi desenvolvida, né? Hieróglifos, papiro. Então, existe muito mais registro escrito e oficial do Egito Antigo do que em outras partes da África. Percebam como simples modificações em um ambiente são capazes de apagar uma história. Considerem isso. E por último, eu quero ler uma citação. As pessoas nadam desde a primeira vez em que ficaram com água na altura do pescoço.
Poderíamos pensar que, como espécie, teríamos atingido muito tempo atrás o limite de quão rápido seríamos capazes de nadar. Contudo, novos recordes de natação se estabelecem a cada ano. Os seres humanos estão ficando cada vez mais rápidos. Os nadadores olímpicos do início do século passado nem sequer seriam cotados para as equipes de campeonatos do colégio. Do mesmo modo, o desempenho do medalhista de ouro da primeira maratona olímpica é o critério básico exigido para amadores na maratona de Boston. E isso é válido não apenas para as atividades físicas, mas para quase qualquer campo. O filósofo do século XIII, Roger Bacon, afirmava que ninguém poderia obter proficiência na ciência da matemática pelo método até agora conhecido, a não ser que devotasse 30 ou 40 anos ao estudo. Hoje em dia, todo o conteúdo matemático conhecido por Bacon é adquirido por um aluno médio do ensino médio. Não há razão para acreditar que os grandes atletas de hoje tenham tanto talento inato a mais do que os grandes atletas do passado. E também não há razão para acreditar que os aperfeiçoamentos que façam mesmo alguma diferença sejam responsáveis pela totalidade desses claros aprimoramentos. O que mudou foi a quantidade e a qualidade do treinamento a que os atletas são obrigados a se submeter para alcançar o status de nível mundial. Não há um único esporte cujos recordes não sejam quebrados regularmente. Se houver tetos para essas atividades, ainda não os alcançamos. Se você não trabalha com esportes, ou não tem muito interesse por esportes, pense no seu ramo de estudo, pense no seu ramo de trabalho, de interesse, de hobby, enfim. Esta é a obra, A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, Memórias de um Campeão de Memória, de Joshua Foer. Eu li com bastante gosto, embora lá pro final eu já estivesse me arrastando um pouco, porque eu já queria começar uma outra leitura, né? Tipo, você dedica tanto tempo lendo esse livro, você pensa, tem outras coisas para ler, né? Mas eu terminei para que eu pudesse fazer esse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem. Se vocês puderem, deixem um comentário, interajam um pouco, eu posso acabar respondendo. Vocês podem deixar um like, compartilhar com seus amigos, com pessoas que daqui a pouco precisam escutar algumas informações que eu ofereci nesse vídeo, né? Tanto desse livro quanto opinião minha, ou informações minhas mesmo. Muito obrigado por assistirem e tchau!